Olá, alunos do curso Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Ana Beatriz. Eu sou engenheira agrônoma e sou especialista em segurança do trabalho. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de ergonomia. Então, a gente está fazendo uma dinâmica um pouco diferente do que as aulas ao vivo, porque sabemos do que está acontecendo hoje no mundo, sobre o perigo de se sair de casa. Então, eu estou montando essa aula para vocês, para que a gente possa dar início a essa disciplina sem ter que sair de casa. Então, vamos lá. Ergonomia e doenças ocupacionais. Essa é a nossa primeira aula. É inútil dizer que estamos a fazer o possível. Precisamos fazer o que é necessário. Então, tanto para a segurança do trabalho quanto para a ergonomia, é inútil dizer que fazemos o possível. Precisamos fazer sempre o que é necessário. Então, o que é essa chamada ergonomia? Ergonomia ela pode ser, então, definida como estudo científico das relações entre o homem e a máquina, visando uma segurança e eficiência de ideias no modo como um e outro interagem. Então, como essa máquina e como esse ser humano, eles estão interagindo para, então, saber o que é esse conforto. Otimização das condições de trabalho humano por meio de métodos de tecnologia do desenho industrial. Isso também é considerado ergonomia. Ou seja, a ergonomia é a ciência do conforto humano, a busca do bem-estar, a promoção da satisfação no trabalho. Então, a ergonomia é essa busca pelo conforto humano nas condições de trabalho. Então, podemos elencar 3 objetivos diretos da ergonomia: humanizar o trabalho, aumentar a produtividade, mas com segurança, proporcionar o conforto físico, mas não só físico, também mental, para o ser humano. Esses são os principais objetivos que buscam a satisfação do conforto desses indivíduos e a garantia de que uma prática laboral, o uso do equipamento, não cause problemas, então, à saúde desse usuário. Então, a ergonomia, ela busca isso, essa integração entre a satisfação do conforto, sobre a satisfação mental e física com as relações do trabalho. Por quê? Porque um trabalhador satisfeito e confortável, ele vai produzir muito mais do que aquele que não está confortável em seu posto de trabalho. A ergonomia ainda, ela deve entender e projetar considerando algumas questões. Então, quando eu vou trabalhar com ergonomia, eu tenho que considerar algumas questões. O homem, a sua idade, o seu tamanho, a sua força, tudo isso vai influenciar no posto de trabalho na questão ergonômica. Tenho que levar em consideração a máquina, ferramenta, mobiliário, equipamento, instalações que essa pessoa ela vai operar no seu posto de trabalho. O ambiente, em que temperatura, quais ruídos, tem vibração, tem luz adequada, as cores do ambiente também vão influenciar nessa eficiência de trabalho. A informação, que se refere ao sistema de transmissão dessas informações. Também a organização, que constitui todos os elementos do sistema produtivo, como horário, turnos, equipes. Então, essa organização do trabalho ela é importante para não gerar uma sobrecarga excessiva sobre um único funcionário. É importante que as tarefas sejam divididas, porque assim melhora a qualidade de trabalho para todos ali dentro, trazendo então assim esse bem-estar para o ser humano, para o trabalhador ali. As consequências do trabalho que abarcam todas as questões relacionadas, erros, acidentes, além de fadiga e estresse. Então, quando você pensa em ergonomia, você tem que considerar todos esses itens aqui, na hora de realizar, então, o seu projeto, não podendo esquecer de nenhum. Bom, vamos ver como a ergonomia ela evoluiu. Então, a ergonomia ela é dividida em 4 grandes épocas. A primeira
primeira época da ergonomia, ela é antes de 1750. O trabalho ele era obtido essencialmente através de energia física ou tração animal. Então, a pessoa, se ela quisesse comer, se ela quisesse produzir alguma coisa, ou ela ia e fazia, ou com a ajuda apenas de animais com tração ali, com tração animal. A energia, ela era basicamente de fogo, não se tinha energia elétrica. E as grandes cidades, elas se encontravam perto do rio, também por uma questão de logística, porque ficava mais fácil o escoamento de produtos ali pelo rio e também as terras ao lado dos rios eram mais férteis, por isso as cidades se envolveram ali. O padrão econômico naquela época, ele era agropastoril de subsistência de troca. Também naquela época, os trabalhos, eles eram artesanais. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que fazer. Eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje de ir e comprar o produto. Era totalmente artesanal. Eu faço o produto e ou eu encomendo de alguém que faça. Eram poucas coisas e todos os produtos artesanais. Então, a segunda época é a Revolução Industrial, que ocorreu de 1760 a 1860. E aí foram quando surgiram as máquinas a vapor, a energia de vapor. Não era mais só energia de fogo, então a gente tinha energia de vapor. Foram quando tiveram então as origens das fábricas, o êxodo rural. As pessoas saíram dos campos e vieram grandes massas de pessoas para a cidade. O trabalho, as fábricas necessitavam de mão de obra, só que eles não tinham. E aí essas pessoas vinham do meio rural, começavam a trabalhar nas indústrias, mas sem qualificação nenhuma. Então, além das condições fabris naquela época elas serem péssimas, as pessoas não tinham qualificação. Então, isso fazia com que os acidentes ocorressem em maior quantidade. Então, os acidentes começaram a se tornar mais frequentes. Não que na primeira grande época não existissem os acidentes, existiam, mas eram acidentes diferentes desses que ocorrem na grande época. Os acidentes eles vão modificando ao longo da história devido às mudanças também da tecnologia. A terceira época, ela é uma questão mais de organização, é chamada de Segunda Revolução Industrial, que ocorre entre 1860 até 1950. Dentro dessa grande época, então, a gente tem uma organização dos sistemas dentro da fábrica. E três nomes surgem com muita força nessa questão, que é Fayol, Taylor e Ford. O Fayol, ele criou, então, as regras de hierarquia. As regras de hierarquia, então, eu tenho um presidente, eu tenho um gerente, eu tenho um chefe de setor e aí eu tenho os operários. São essas regras de hierarquia que fazem com que a coisa funcione. Por quê? Já ouviram aquele ditado que existe muito pajé para pouca tribo? Todo mundo querendo mandar vira confusão. Então foi estabelecida uma regra hierárquica, uma regra que as pessoas tinham que seguir para que as indústrias se organizassem. Então, também nessa época surgiu o Taylor. O Taylor veio com aquela questão, organização do trabalho, maior produtividade com o menor tempo possível. Então, aqui já se veem os grandes problemas relacionados à ergonomia. Eu quero maior produtividade com o mínimo de tempo possível, sem pensar nas consequências que isso vai trazer para o trabalhador. Como que eu vou fazer com que essa produção aumente sem que eu, então, cause lesões por esforço repetitivo no meu trabalhador? E o Ford chega então com as chamadas linhas de produção, a produção em massa, muita produção, com as linhas de produções, trabalho altamente repetitivo. Teve um aumento significativo da produtividade? Teve, mas com isso também surgiram as novas formas, então, de acidentes, as doenças ocupacionais, as doenças profissionais relacionadas aos trabalhos repetitivos e longas horas de trabalho que eram extremamente fatigantes para o pessoal. Então, essa foi a questão da terceira grande época. Na quarta grande época, houve-se então uma reestruturação produtiva. Ela começa lá em 1973 e ela continua até atualmente.
Houveram, então, saltos significativos na produtividade. Saltos significativos na produtividade. Afinal de contas, nós tínhamos ali modelos que são utilizados até hoje, que foram colocados ali naquela segunda época, naquela terceira época, a segunda revolução industrial. E aí, quando chega a quarta época, existe então esse salto significativo alinhando aquelas questões da terceira época, os modelos de Ford, Taylor e Feio, com as mudanças de base tecnológica. Eu tenho uma mudança de base tecnológica, eu tenho muito mais tecnologia desenvolvida, eu tenho mudança na relação do trabalho, como é feito esse trabalho, eu tenho mudanças também na organização do trabalho, e eu tenho as novas formas de gerenciamento, o just in time, tudo feito no seu tempo. Então, a quarta grande época é uma época que deve ser que é atual, que é a que a gente vai trabalhar, que é aplicada até hoje. E no Brasil? Como que é a ergonomia no Brasil? A ergonomia já era referenciada desde as consolidações das leis trabalhistas lá da CLT, desde 43. O seu artigo 180 fala assim, ó, para evitar a fadiga será obrigatório a disposição de assentos ajustáveis à altura e à função exercida. Então, o que esse artigo diz? Esse artigo não diz nada mais do que o conforto do ser humano no trabalho, de ter um assento ajustável para evitar a fadiga. Então, isso é visivelmente ergonomia. Porém, a partir da década de 70, que pesquisadores de várias universidades brasileiras começaram a introduzir ergonomia no escopo de diversas áreas de conhecimento, sendo que o primeiro trabalho acadêmico ele é datado de 73. Então já se falava lá na lei trabalhista, na CLT, em 43, sobre ergonomia, já. Só que a partir de 70 que ela começou mesmo a ter mais força e ganhar um lugar de destaque. Então, assim, a partir de 1970, mas anos depois, ainda na mesma década, em 78, foi publicada então a primeira versão da NR17. O que é a NR17? Ela visa estabelecer parâmetros que permitem as adaptações das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, a NR17 é a norma que vai tratar sobre ergonomia, sobre o conforto humano no trabalho. Então, vamos falar um pouco dos domínios da ergonomia. Então, atualmente a ergonomia ela é dividida em 3 domínios. Tem a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A sua aplicabilidade ela visa proporcionar ao homem melhores condições de trabalho. Tanto a ergonomia geral como as 3 divisões, elas sempre visam a mesma coisa, é o conforto humano, é as condições de trabalho, é a adaptação do trabalho ao homem, nunca a adaptação do homem ao trabalho, sempre a adaptação do trabalho, da máquina ao homem. A ergonomia física. A ergonomia física ela está diretamente relacionada às características da anatomia humana. Antropometria, que são as medições do corpo, altura, peso. Biomecânica. Biomecânica é o sistema entendido o homem como máquina. Então, qual é a maior angulação que o meu braço faz? Qual é o maior peso que eu consigo carregar? Então, se refere ao corpo humano como sendo uma máquina. Então a ergonomia física ela está relacionando a fisiologia, biomecânica e antropometria, as características da anatomia humana, com as atividades que têm que ser realizadas. Os tópicos relevantes incluem principalmente o estudo da postura
postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueletais. Então, tudo isso faz parte da ergonomia física. Tem a ver, então, como o próprio nome já diz, com o físico, ergonomia física. A ergonomia física, ela tem algumas formas de manifestação que promove o desconforto no trabalho. Então, condições climáticas, nós já sabemos que temperatura, umidade, circulação do ar são fatores físicos, são fatores climáticos. Fatores visuais, condições da visão, como irritação e falta de descanso, também é uma questão da ergonomia física. Sonora, ruído, vibração, fazem parte lá dos nossos riscos físicos, lembram? Ruído e vibração? Então, aqui ela também entra dentro da ergonomia física. Corporais, situações dos músculos e articulações, como aqui nesse caso o físico pessoal mesmo, o físico da anatomia. Olfativa, odores e suas intensidades, e respiratória, os níveis de poluição e umidade do ar estão dentro da ergonomia física. E essas questões, elas têm que ser consideradas, porque essas questões podem causar o desconforto nos postos de trabalho. E a ergonomia, lembrando, ela trata desse conforto do trabalhador nos postos de trabalho. Já a cognitiva, ela se refere aos processos mentais. Ela inclui os estudos de carga mental e a tomada de decisão, raciocínio, memória. Então, ela tem a ver mais com o mental mesmo, o mental da gente, o psicológico. Como que está a nossa memória, como que está a nossa percepção ali diante daquele trabalho. Então, a ergonomia cognitiva é isso. No campo ocupacional, a ergonomia cognitiva ela abrange ações mentais de atenção, cognição, conhecimento, percepção, armazenamento, e ela tem a ver com o processo de informação no contexto, na execução de tarefa, a resolução de problemas. Então, a minha resposta a uma determinada atividade, a minha resposta perante alguma situação, problema, a minha percepção, a minha atenção. Essa é a ergonomia cognitiva. A ergonomia organizacional, ela trata então da questão da organização do trabalho. Tópico mais relevante na ergonomia organizacional é a comunicação, o trabalho realizado em grupo. O trabalho realizado em grupo ele faz parte da ergonomia organizacional. Como está sendo essa relação no grupo? Como o grupo está interagindo? E tudo isso, sim, vocês estão falando assim, mas você falou de cognitivo, organizacional. E o que isso tem a ver com conforto humano? Ninguém trabalha bem quando não está com a mente tranquila, quando não está confortável, quando está se sentindo pressionado. Ninguém trabalha bem, ninguém trabalha confortável se o seu local de trabalho ele não tiver uma organização, se o seu patrão, se o seu chefe ele não te tratar com respeito. Então, o trabalho realizado em grupo tem que ser confortável também. Por isso a gente fala de 3 divisões da ergonomia, porque não é só a questão física, é a questão mental e é a questão da organização também. Bom, ainda falando da ergonomia organizacional, ela propõe estudar e intervir na cultura, no clima organizacional. Esse objetivo é buscar adaptar as condições da empresa para preservar, então, a saúde e o bem-estar do trabalhador, como eu falei para vocês. A ergonomia, em qualquer das divisões, ela visa esse conforto mental, físico do funcionário, então, que ocupa aquele posto de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre biomecânica e fisiologia. Então, a biomecânica e a fisiologia. Ela é responsável pela postura e movimentos executados de forma correta, para que não cause danos à saúde do trabalhador. Então, o corpo humano, aqui nesse caso, ele é estudado como sendo uma máquina e se divide em 3 áreas: biomecânica, fisiologia e antropometria. Vamos falar agora da biomecânica e da fisiologia, e da antropometria a gente vai falar na próxima aula.
A biomecânica, então, ela é responsável por aplicar as leis da física no corpo humano. Como eu já disse, ela trata o corpo humano como se fosse uma máquina, vai estudar o peso que aquele corpo suporta, a capacidade, a velocidade, tudo que o ser humano ele pode suportar como se ele fosse uma máquina, mas ele é uma máquina biológica. Vai estimar as tensões dos músculos, as articulações, para ver o quanto é possível que ele faça, o quanto ele pode exercer. E a partir disso, ele pode então sofrer uma lesão. Então, a biomecânica ela determina esses quesitos. Dentro ali da biomecânica, existem dois tipos de trabalhos que são realizados, que são estudados, que é o trabalho estático e o trabalho dinâmico. Os músculos, eles são responsáveis por todo o movimento do corpo humano. E os músculos, eles são irrigados por pequenos vasos capilares que são facilmente estranguláveis, devido à fina parede desses vasos. Em contração, próximo ou superior a 60%, o sangue ele deixa de circular. Entre 15% e 20%, a oxigenação continua e o serviço ele é executado sem fadiga. Se a irrigação do músculo contraído fadiga rapidamente, entre 1 e 2 minutos. Então, o que acontece? O negócio é assim, se eu tenho o músculo, por exemplo, eu vou lá para. Vocês já foram tirar sangue? Quando vocês vão tirar sangue, faz o torniquete assim, eles apertam o seu braço e estrangulam ali a sua passagem de sangue. É a mesma coisa quando eu estou realizando então um trabalho estático. O trabalho estático faz com que o sangue ele não circule. O sangue não circulando não oxigena então os músculos. Os músculos não sendo oxigenados, eles vão então liberar o ácido lático. Liberando o ácido lático, vai causar fadiga, vai causar a dor, então, aquela dorzinha que a gente sente depois de fazer a ginástica é um tipo de fadiga, mas nesse caso, como a gente está falando de postos de trabalho, essas dores seguidas, sem ter o relaxamento adequado dessa musculatura, vai ocasionar lesões. Então, mantendo os músculos em movimento, no caso do trabalho dinâmico, ele funciona como uma bomba. E aí ele leva o sangue com oxigênio para esses músculos. Então, o trabalho dinâmico, ele é mais difícil de gerar fadiga, ele é menos fatigante do que o trabalho estático. Vejam aqui, ó, trabalho estático exige contração contínua para manter determinada posição. É mais fatigante, por isso deve ser evitado. É aliviado com mudança de postura. Já o trabalho dinâmico, ele permite contrações e relaxamentos alternados e ele é menos fatigante. Então, observem aqui, ó, essa apresentação esquemática do trabalho muscular estático e dinâmico, que daí vocês vão entender o que eu estou falando em relação a esse trabalho dinâmico e estático. Quando o braço está em repouso, a necessidade de sangue dele, olhem aqui, ó, ela é baixa, necessidade baixa de sangue. E a necessidade de irrigação também é baixa, porque ele não está fazendo nenhum movimento, então ele não precisa oxigenar essa musculatura. Já quando eu estou fazendo o trabalho dinâmico, a minha necessidade de sangue ela vai ser alta para realizar esse trabalho. E a minha irrigação ela vai ser alta, porque eu estou em movimento, então em movimento vai funcionar como se fosse uma bomba e vai bombear então o sangue para toda a musculatura que está sendo movimentada. Agora vejam aqui no trabalho estático, um exemplo aqui, ó, tô contraindo o braço para segurar um balde de tinta, estou fazendo essa contração e eu tenho que manter essa contração por algum tempo. Então eu tenho a necessidade de sangue muito alta, porém a irrigação ela é muito baixa, porque eu estou contraindo e eu estou estrangulando esses vasos capilares. Estrangulando esses vasos capilares, o sangue ele não tem como passar. E se ele não tem como passar, ele não vai oxigenar os músculos, não vai oxigenar a musculatura. Sem oxigênio, a musculatura então vai liberar o ácido lático, que vai então gerar a chamada fadiga. Existem 9 princípios básicos da biomecânica.
Os princípios básicos da biomecânica são manter as articulações em posições neutras, conservar o peso próximo ao corpo, evitar se curvar-se para frente, evitar torções do corpo, evitar movimentos bruscos que produzem pico de tensão, alternar posturas e movimentos, restringir a duração do esforço muscular contínuo, prevenir a exaustão muscular e faça pausas curtas e frequentes. Então, aqui nessa aula que está disponível para vocês, eu deixei aqui exemplos desses 9 princípios da biomecânica. Então, as articulações em posições neutras, conservar o peso sempre próximo ao corpo, evitar se curvar-se para frente quando está realizando as atividades, evitar as torções do corpo, evitar movimentos bruscos que produzem picos de tensão, como levantar alguma coisa do chão, um balde de água, por exemplo. Quem nunca pegou um balde de água do chão na posição incorreta? Alternar posturas e movimentos, então toda vez que possível alternar essas posturas, restringir a duração do esforço muscular contínuo e prevenir a exaustão muscular e fazer pausas curtas e frequentes. Então, gente, eu falei rapidamente dos 9 princípios aqui, porque essa aula ela já está disponível para vocês, vocês podem dar uma lida mais aprofundada nessa aulinha, nesses slides. Então, continuando aqui a aula, fisiologia. A fisiologia ela estima a demanda energética do coração e dos pulmões. Ele é exigida para um esforço muscular. A fadiga muscular ela pode acontecer com esforço muscular contínuo localizado ou ainda por longos períodos. Então, a fisiologia é aquela questão que eu acabei de explicar para vocês. Eu tenho, então, um trabalho estático, a minha fisiologia vai gerar maior fadiga muscular. Por quê? Porque eu não vou oxigenar os meus músculos. Não oxigenando os músculos, eu libero o chamado ácido lático. Os princípios fisiológicos que interessam a ergonomia é o limite de gasto energético do trabalho. A maioria da população executa tarefas usuais por um longo tempo sem sentir fadiga pelo esgotamento energético, desde que essa não ultrapasse 250 watts, e conceder pausas para recuperação dos trabalhos pesados. Se a energia gasta durante uma tarefa exceder 250 watts, é necessário introduzir pausas. Eu deixei para vocês no material complementar a conta de como converter então essa energia gasta em watts. Para quem tiver curiosidade, olha lá no material complementar, que lá vai estar explicando direitinho como converter essas energias. Eu tenho exemplo aqui de atividades pesadas com gastos energéticos acima de 250 watts. Por exemplo, uma atividade, andar 4 km por hora com peso de 30 kg. Então, eu vou andar 4 km por hora no peso, carregando 30 quilos, eu vou ter um gasto energético de 370 watts. Levantar peso de 1 quilo uma vez por segundo, 60 watts. Correr 10 km por hora. E se eu corro a 10 km por hora, eu gasto 670 watts. E assim por diante. São alguns exemplos de atividades que geram esse gasto energético para vocês poderem comparar, então, com a atividade do trabalhador. E eu quero falar com vocês sobre um sistema, o sistema chamado homem-máquina-tarefa. O sistema homem-máquina, ele combina operação entre homens e máquinas que complementam para executar uma determinada função, partindo de estímulos de entrada dentro das condições de um dado ambiente. Então, esse sistema, ele é formado por um homem e por uma máquina. O homem recebe informações da máquina e processa esses estímulos. Dessa forma, o homem e a máquina, eles se completam. Qual é o exemplo? Por exemplo, o carro e o motorista, eles são um sistema homem-máquina. O homem entra no carro, liga o carro, põe na marcha correta, aperta o acelerador e faz com que essa máquina ande. Sem o homem, o carro não anda. E sem
E sem o carro, o homem ele não consegue chegar a grandes distâncias e à mesma velocidade que o carro. Então, é um sistema que completa. O sistema homem-máquina é um sistema formado pelo homem e pela máquina. O ser humano, por exemplo, ele é limitado. Ele é limitado a diversas atividades. Ele não corre, ele não anda 100 quilômetros por hora, por exemplo. Já o avião, ele anda 100 quilômetros por hora a muito mais do que isso, ele vai muito além disso. Só que para o avião decolar, ele precisa de um piloto, do ser humano. E nesse caso, então, a união entre o piloto e a aeronave formam o chamado sistema homem-máquina. É como se os dois fossem um só. Um não funciona sem o outro. O homem não consegue voar sem o avião. O avião não consegue voar se não tiver o homem operando. Então, eles formam um sistema, formando então juntos uma única, quase que uma única estrutura ali. Então, é importante entender que esse processo homem-máquina ele é composto sempre por dois componentes que são importantíssimos. Nenhum dos dois ali vai se sobressair ao outro. Então, esses dois componentes juntos é que formam um sistema quase infalível, aumentando sempre a capacidade de ambos. Bom, finalizando aqui, a ergonomia aplicada ao ambiente de trabalho, ela traz benefício tanto para o trabalhador como para a empresa, porque um trabalhador que se sente confortável, que está bem no seu posto de trabalho, ele vai se dedicar mais, ele vai ser muito mais eficiente. Um trabalhador que não sinta dor por causa da atividade que ele executa, ele também vai trabalhar mais confiante, mais feliz. Então, o posto de trabalho sendo mais confortável, respeitando também os limites humanos, vai melhorar essa eficiência. Então, lembrem-se, a ergonomia ela trata desse conforto humano, adaptando a máquina ao homem e nunca ao contrário. Então, nesse sistema homem-máquina que nós acabamos de ver, esse homem, ele não é adaptado à máquina, é a máquina que deve ser adaptada para o ser humano operá-la, para que assim os dois possam então formar um sistema eficiente para maior produtividade. Gente, então é isso. Aguardo vocês na live, tá? E para vocês poderem tirar as dúvidas sobre essa aula. Bom, obrigada, boa noite, até mais.